Oi, pessoas! Olha, nem só de delícias, de boas experiências vive uma viagem, certo? Eu conversando com algumas pessoas sobre histórias de viagem, e aí, inclusive num vídeo nosso aqui, onde eu falei sobre relatos, respondendo perguntas sobre as minhas viagens, havia uma pergunta que era sobre algum perrengue, e na hora que eu respondi no vídeo, eu não respondi as perguntas antecipadamente, eu respondi elas apenas no vídeo, então eu nem me lembrei de muita coisa, mas olha que eu fui parar depois pra pensar. E são tantos perrengues pra contar que não vai caber só nesse vídeo. Então esse é um vídeo de relatos de perrengues de viagem. Sim, não é um vídeo pra desmotivar quem quer viajar, é só um vídeo pra mostrar que, embora seja gostoso viajar e a gente aproveite ao máximo a experiência, e a gente se delicie, e a gente gosta de cada momento, existem os perrengues sim. O que a gente não pode deixar, do meu ponto de vista, na minha humilde opinião, é que os perrengues se sobressaiam e, enfim, e abafem e tirem o brilho e a alegria da viagem, certo? Então eu decidi gravar uns vídeos aqui pro canal, especialmente nesse momento em que nós ainda estamos passando por uma quarentena, em que tá todo mundo recluso em suas casas e que as pessoas estão pouco planejando viajar, porque a gente nem sabe como vai ficar o mercado de turismo depois. Eu acredito que tudo volta ao normal, ou a um novo normal, como a gente tem ouvido muito essa expressão, mas já que estamos sem planejar viagem mesmo na prática, vamos conversar um pouquinho sobre histórias de viagem, porque também é legal. Mas já falei demais, você se inscreve aqui no canal, deixa like aqui no nosso vídeo e vamos a alguns relatos de perrengues das minhas viagens. Vamos lá? Então, eu quero começar dizendo assim, ó, a nossa Eurotrip do ano passado, que foi a minha última viagem internacional, porque a viagem desse ano foi cancelada graças à pandemia, ela foi a primeira viagem que eu vloguei. Exatamente, eu nunca tinha feito vlog antes, né, assim, e eu comecei a vlogar do aeroporto, mas até chegar no aeroporto foi um perrengue que não tem tamanho. A gente nunca passou por um perrengue desse em termos de atraso, assim, antes de uma viagem, e ainda mais uma viagem internacional, uma viagem de férias. Deixa eu contar. Nós viajávamos uma sexta à noite e o nosso voo era 11h30 da noite, às 23h30. E nesse dia, que seria o dia em que meu esposo entraria de férias, ele precisou trabalhar. Eu também trabalhei nesse dia, só que eu trabalhei só no período da manhã, mas ele trabalhou no dia todo. E aí aconteceu o que não devia ter acontecido, que foi no percurso do trabalho dele para casa, houve um mega engarrafamento, houve muito trânsito, e ele chegou em casa 2 horas depois do horário combinado. E nisso eu já estava pronta, as malas já tinham ficado prontas antes, os meninos prontos. E eu ligava e, enfim, ele tentou saltar do transporte do trabalho pra vir de tarde, mas não adiantava. E aí foi um perrengue só e aquele estresse. E eu dizia, meu Deus, assim, é a primeira vez que eu ia gravar e eu não liguei celular, enfim, eu só consegui começar a gravar. Cheguei no aeroporto, respirei, deu tempo passar por tudo com calma, e eu disse, agora eu vou começar a gravar. Certo? Então esse foi um primeiro perrengue aqui pra mencionar aqui nesse vídeo. Eu acho que quem tá me assistindo, todo mundo deve ter uma história com relação a atraso pra chegar no aeroporto e o quanto isso causa uma aflição. Ok, chegamos no aeroporto, pegamos o voo, vamos descansar agora, né? São 10 horas de voo, esse voo era de Fortaleza a Lisboa. Que nada, gente. Segundo perrengue que eu vou contar aqui nesse vídeo pra vocês. Pense na turbulência. Eu não tô falando de qualquer turbulência, eu tô falando de uma baita turbulência. Todo voo longo assim, ele passa por um momento de turbulência ou outro. Mas dessa vez, foram mais de 3 horas de turbulência seguidas. 3 horas seguidas. E aí a sorte, digamos assim, é que os meninos tinham dormido antes. Então eles nem sentiram, mas nós não dormimos nada. E aí pensa no tamanho do perrengue. Nós estávamos cansados, nós tínhamos trabalhado naquele dia. Houve o atraso antes da gente ir pro aeroporto. Por causa desse atraso, a gente não jantou. A gente estava contando com o jantar do voo. A gente beliscou uma coisa ou outra, mas não é jantar, né? E aí não teve jantar no voo por causa da turbulência. Eu até relato isso num vídeo que a gente fez mostrando como é que era voar pela TAP. Eu vou deixar linkado aqui. Mas pense no perrengue. Quando a gente chegou em Lisboa, se você observar bem no vídeo que a gente vlogou de lá, eu tô com os olhos avermelhados, eu tô com o nariz ruim, porque foi um voo que a gente não descansou praticamente nada, certo? Então é o segundo perrengue que eu relato aqui.
Quem tem medo de turbulência pode colocar aí nos comentários também. Eu não fiquei com medo, foi desconfortável. Dá um medo também, mas eu digo assim, foi desconfortável, não deu pra descansar, a gente não relaxava, né? Mas pra você ver como um perrengue desses não pode atrapalhar a nossa viagem. Foram 10 horas de viagem no voo assim, depois de um estresse desse de atraso. Aí nós chegamos em Lisboa, pegamos outro voo, fomos pra Porto, nós fomos chegar em Porto horas depois e no mesmo dia nós ainda passeamos. Porque nós somos desses, tá? Que o pique aqui é bom. Mas vamos lá. Terceiro perrengue que eu vou relatar, e esse não foi dessa viagem nossa última, foi de uma viagem anterior. E agora você vai me chamar de burra. Tenho certeza. Ei, Gabriel, dava pra colocar aquele meme, acho que é do Chaves, dizendo assim, mas que burra, né? Porque preste atenção, eu sou muito planejada. Muito planejada. Quem me conhece sabe, eu coloco tudo na planilha, eu coloco tudo no papel. E inclusive quando a gente vai na Disney, eu planejo os brinquedos que a gente quer ir. Claro que a gente não vai com tudo tão amarrado, nós não somos robôs. Mas eu tenho um leve trauma de infância, bem levezinho, né, filho? De casas mal assombradas. E a primeira vez que nós fomos na Disney, no caso na Disney de Paris, eu disse assim, não, eu vou na mansão mal assombrada da Disney porque eu vou estar com meu marido, com os meus filhos, não é possível que eu não supere esse trauma. Gente, pode rir de mim, eu deixo. Mas aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou na mansão mal assombrada, porque não é possível que eu passe mal, porque o trauma é de passar mal, aí, na frente dos meus filhos. Então é possível que os meus filhos aguentem e eu não. Só que, eu não havia anotado assim, nós vamos no brinquedo A, no brinquedo X, no brinquedo B, não. No brinquedo B, eu sabia em quais brinquedos nós queríamos ir, e um deles era a casa mal assombrada. Nós não somos muito adeptos de brinquedos de aventura. Em outras palavras, eu morro de medo. Sacou? Meu marido também, meu marido tem problema com a altura. O único aqui mais corajoso é o Gabriel, só que a gente ainda poupa ele de algumas coisas porque ele ainda tem 10 anos, ele tinha 10 anos, né? Na época eu tinha 9, 8, nem sei. E aí que eu vi o Hollywood Tower. Mas, enfim, lá tinha mansão, não era mansão do terror, como é o... Hotel do terror. Hotel do terror. E eu digo, a mansão mal assombrada, mas não é, gente. E eu sei que o Hollywood Tower é um brinquedo de aventura. Eu sei. Mas na hora me deu um tilt. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu vi e falei, a mansão mal assombrada, nós vamos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pegamos a fila, o Rafa quase não entra, porque ele era pequenininho. E eu dizia, filho, fica na ponta do pé. Que mico que eu tô contando isso. Mas enfim, pra simplificar a resenha que a gente tá falando demais. Entramos no brinquedo. Minha família não fala inglês, eu falo um pouco. Quando a gente entrou no brinquedo, que começou a história a contar e a gente na fila para o elevador, eu comecei a sacar, eu acho que eu entrei no brinquedo errado. Eu comecei a ligar, ai gente, esse aqui é aquele brinquedo do elevador que cai. Isso foi a primeira vez que a gente foi na Disney. Primeira viagem também assim, não foi a primeira viagem, mas é a primeira vez que a gente foi na Disney. Resumindo, é um elevador que sobe metros de altura e cai e desce em queda livre. Para uma pessoa que tem medo de altura, como meu esposo, para uma pessoa que tem medo de brinquedos de aventura, como eu, para um garotinho pequeno, de 5 anos, como o Rafa, na época, eu só pensei assim, quando eu comecei a sacar a brincadeira, eu pensei, matei minha família, tá? Eu chorei. Eu não chorei, filho? Foi. Tu chorou? Não. Gabriel não chorou. O Rafa Você chorou. quase esmagou minha mão. Eu quase esmaguei sua mão, eu apertei tanto sua mão, né? Enfim, depois que você sai, é aquela adrenalina, mas foi um perrengue. Eu achei bonito se você tivesse visto os olhos lá em cima, você viu o parque todinho. Deus o livre. Não. Tá, eu vou contar outro perrengue da Disney, também na primeira vez que nós fomos. A gente se programa com relação aos casacos, etc e tal, e a gente vai todo mundo agasalhado. Mas a primeira vez que nós fomos pra Disney fez muito mais frio do que pra Disney de Paris, tá, gente? Muito mais frio do que o combinado, muito mais frio do que o esperado. Nós passamos um frio terrível. Durante o dia, não. Nós estávamos de um lado pro outro, andando e tudo. De noite, quando a gente para pra esperar o show final, era um frio que eu achava que ia congelar. E não tinha muito o que fazer. Lá tem lojas, nas lojas tem moletons, tem casacos e tudo. Mas é tudo muito caro. E a gente viaja gastando pouco. A gente procura gastar o menos possível, digamos assim. Mas a gente tinha luva, mas a coisa não... Enfim, nós passamos um frio daqueles. E isso foi um perrengue, porque eu queria muito ver o show. O show tava demorando, eu tava com criança pequena. Eu lembro que nós ficávamos fazendo assim na mão. Lembra, filho? É. Pois é, então foi um perrengue daqueles. E aí, por fim, o perrengue que é o título desse vídeo, né? Que é que nós fomos furtados em Paris. Sim. E não foi qualquer furto.
Inclusive, eu fiz um vídeo aqui sobre golpes que eles aplicam em turistas nestes lugares, nessas grandes cidades. São cidades muito seguras, mas essa questão do furto, por serem cidades muito turísticas, é muito comum. E a gente foi furtado dentro do McDonald's, né, Gabriel? Foi. Eu não lembro exatamente agora qual foi o McDonald's. Foi lá o de... Foi Paris, mas eu digo assim... Foi, mas foi eu não para lembro. Londres. Não, foi Paris. Foi Paris? Foi o McDonald's de Paris. Eu não lembro qual foi, assim, de qual região de Paris Eu foi. lembro que foi tipo um shopping que tava tudo branco. Lembra? Foi, de um shopping. Mas agora... Agora legal! Então... Mas o que acontece? Deixa eu dizer. Acho que eu lembrei. Acho que foi na região da Praça dell'Italia. Mas o que acontece? Deixa eu contar a resenha pra vocês. Nós fomos comer no McDonald's, porque quem acompanhou nossos vlogs sabe que a gente só come no McDonald's. Por causa das pessoinhas que viajam conosco. Enfim, e nós estávamos com muitos casacos. Tava muito frio, né? E quando a gente entra nesses ambientes fechados, esses ambientes são aquecidos. Então o que a gente faz? A gente sai tirando... A gente sai tirando os casacos. Casaco, cachecol, luva. E aí nós sentamos, eu sentei de um lado, o Gabriel do outro. E nós estávamos com a nossa câmera semi-profissional. Uma Canon, não sei o que das quantas aí, que eu nem lembro mais. Mas a câmera, zona, top, né? E aí nós colocamos a câmera aqui e os casacos em cima. E por alguma razão... Tinha um casal do lado. Tinha um pessoal do lado, mas gente boa, assim, ninguém... A gente não imagina que essas coisas vão acontecer. E aí, por alguma razão, Gabriel se levantou, tirou as coisas que estavam entre mim e ele e colocou do lado dele pra conversar comigo alguma coisa, né, filho? E aí, ok, comemos e tudo. E aí, quando terminamos de comer, que a gente sai pegando os casacos, cadê a câmera? E aí... Oi. Deixa eu falar, desculpa me interromper. Claro. Mas é porque eu acho que quando eu fui botar assim do lado, eu fui falar não sei o que com você, como você havia dito, mas eu acho que na hora que eu botei a câmera, eu separei assim. Eu acho que eles foram botar os casacos deles em cima. Eles colocam os casacos deles e arrastam, sem a gente perceber. E aí, quem já viajou sabe que esses fast food nesses lugares são lotados. Os fast foods em Paris, em Londres, em Roma, são lotados, assim como outros, assim como restaurantes locais também. Eu lembro do casaco dele. Isso. Mas aí o que acontece? São lotados. Então, mesmo que a gente reclame, que a gente fale com o gerente, eu fui furtada aqui, eles não podem se responsabilizar, não podem fazer nada, não tem como você recuperar, não tem como você fazer nada. Enfim, perdemos nossa câmera. O que sobrou de lição disso? Muito mais atenção, Tássila e família, nos locais que a gente estiver. A gente está em cidades seguras, mas essas coisas acontecem, enfim. É isso, esse é o nosso primeiro vídeo, pra não ficar muito longo, porque eu acho que eu falo demais, de perrengues das nossas viagens. Deixa seu like aqui e comenta se você já passou por algum perrengue parecido. Deixa eu falar, Diga. Vai falar isso. Deixa seu like, se inscreva no canal e siga a mamãe no Instagram. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Simbora viajar!